mais um programa Vitrine de Negócio. Programa de todos os sábados, com oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira, o Cicobi é uma opção. Vem daí o Cicobi Vale do Vinho. Beverly, bom dia. Bom dia, Cuiava. Bom dia, nosso querido convidado hoje, hein? Hoje é 17 de maio de 2025. O que impactou na semana? Nossa, eu quero me fazer essa pergunta toda semana, eu tenho muita coisa. Essa semana nós tivemos assim... Bom programa, daí tu prepara. Não. É que a vida é dinâmica, né? A semana foi marcada por muitos fatos importantes, mas eu acho que o que mais me impactou nesta semana foi a questão aí de mais uma paralisação. Nós estamos no momento... E por que eu estou escolhendo este assunto, entre outros? Nós temos um representante da indústria aqui hoje, verdade. né? Ontem nós tivemos uma manifestação em frente à Randon Corp, uma grande empresa. A gente já sabe o que é de praxe, que o Sindicato dos Metalúrgicos, na época das negociações salariais, faz um rodízio desse tipo de uma assembleia, que também é um instrumento legítimo, tenho que dizer isso, né? De negociação. E aí, nós estamos num momento muito nevrálgico, é isso que eu queria dizer, que foi isso que me impactou, porque eu ouvi as pessoas que estavam paradas lá ontem, os trabalhadores. E foi a primeira vez, Cuiava, assim, que eu percebi que o papel do sindicato está num checkmate. Foi a primeira vez. Aquilo me impressionou muito. Tinha muito mais pessoas não satisfeitas com a paralisação do que o contrário. Olha só que momento bonito. Não sei se bonito, eu estou né? apenas colocando aqui que foi uma coisa que me impactou, viu, né? Me impactou um pouquinho, assim, é um momento complicado, né? Um momento que a gente sabe que a economia não está fácil, a gente tem visto os alertas aí dos agentes, né? Os economistas, inclusive do governo, dizendo que é para todo mundo segurar o cinto, então é um momento muito diferente, isso que eu quis dizer. Isso me impactou. Muito bem. A mim impactou rapidamente foi a crise que nós percebemos dos cisnes e os patos morrendo ali no como é que chama? Não é em Canoas, do lado de Canoas ali que tem aquele centro zoológico, né? Sim, 90. Sim. E aí, essa madrugada eu escutei que alguns aviários em Montenegro já sendo, digamos, não condenados, mas reservados porque estão contaminados. Isso para a nossa economia não é nada bom. É a gripe aviária, você estava falando, gripe aviária, zoológico do Sul. Beverly, antes de nós trazermos o nosso convidado aqui... mas vamos trazer ele, vamos já botar ele na conversa, depois eu boto o Clayton. Então tá. É só para dar um bom dia. Bom dia. Nosso Rubens Bizzi, prazer tê-lo aqui novamente, hoje para falar da nossa entidade, já que a Beverly trouxe o assunto CIMEX. Para dar um bom dia, né? Dar, no mínimo, bom dia, que depois nós vamos chamar o Clayton. Ele espera, tá comendo bergamota. Bom dia aos ouvintes da tua rádio São Francisco, bom dia Beverly, bom dia Cuiava. Hoje vamos falar sobre transformação da indústria, então. Isso aí. O CIMEX Transforma, vamos depois conversar sobre isso. Muito bem. Então, antes de nós voltarmos aqui para o Rubens Bizzi, para falarmos sobre a indústria que vai receber a 4.0, 5.0, 6.0 e assim vai, né? A indústria na era do IA, né? Vamos chamar o Clayton Camargo, que está acompanhando a Caminhada e Corrida da Fé. Caminhada e Corrida da Fé, que é um evento que a gente acompanha todos os anos aqui na São Francisco. Bom dia, Clayton. Muito bom dia, Cuiava. Muito bom dia, Beverly Rocha. Bom dia aos ouvintes do Vitrine de Negócios. Diretamente da reportagem da Corrida e Caminhada da Fé, 14ª edição. Vou conversar agora, ao vivo aqui na programação, com o presidente do Clube de Corredores aqui de Caxias do Sul, o Wilson Rodrigues. Bom dia, seja bem-vindo aqui na programação. Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade. Wilson, mais uma vez nós temos esse momento, essa oportunidade de juntarmos o exercício, a saúde, mas também com um momento de devoção, de fé e espiritualidade. E a importância de todo o envolvimento dos grupos, os mais diferentes, né, grupos de academias, enfim, quanto a corredores de Caxias, para participar desse momento tão especial. É uma alegria estar aqui, né? E acho que a gente conseguiu reunir bastante pessoas, né? E espera que esse pessoal possa dar um show, né? Eu já estava vindo de lá. O pessoal que está já na caminhada está dando um show mesmo, e eu acho que reunir essa parte de nossa atividade física com as pessoas que fizeram um voto, vão até Caravaggio por algum motivo, valoriza ainda mais esse evento. Isso a gente consegue observar, principalmente
depois da pandemia para cá, né, a gente observa o número de corredores cada vez maior, né? E isso é muito especial. Não é à toa que nós estamos aqui no posto Sim da RS-122, lotado. Já saíram o pessoal da caminhada e tá lotado aqui de corredores, e o pessoal cada vez mais unido, o pessoal cada vez mais motivado a participar desses eventos. Eu acho que cada vez tem mais praticantes da corrida, devido até à facilidade, né, da corrida ser um esporte mais democrático. Não é, apesar de ser um esporte individual, não é um esporte individual, que prova todos esses grupos aí diferentes aí que se reúnem para correr. E eu acho que a gente está com uma festa bem bonita e acho que vai ser um grande evento. Wilson, um recado final para quem está nos acompanhando agora na programação da tua Rádio São Francisco, e reforçar aquele convite: se não participou esse ano, que participe ano que vem, tem um ano para se preparar para fazer a corrida ou a caminhada. Quem não veio ainda dá tempo de ir caminhando hoje, né? Aproveitar a linda estrutura aí da prefeitura, e quem não veio agora pode vir semana que vem, ainda continua a romaria, e todos são bem-vindos. Obrigado, Wilson Rodrigues, ele que é presidente do Clube de Corredores de Caxias do Sul. Pois bem, meus amigos, vocês já viram o chamado, o pajé de fundo aí, já chamando o pessoal para aquecimento. Eu vou me aquecer, porque daqui a pouco eu vou correndo até Caravaggio, pessoal. Um beijo, Beverly, um abraço pro Cuiava, e o Clayton Camargo vai ficando por aqui, que agora é comigo na corrida. Valeu, pessoal! Essa energia, né? Com essa energia ele corre longe, né? Ele só Vai podia longe. correr, né? Abraço ao Clayton. grande Clayton. Um abraço, Clayton. Mas, voltando aqui, quando são 8 horas 40 minutos, conosco, então, o Rubens Bise, que é vice-presidente de Relações Institucionais do nosso CIMEX. E o CIMEX preparando os seus associados, preparando a indústria, né? Para que nós possamos enfrentar essas grandes novidades que vêm aí. E nós, todos aqui da cidade de Caxias do Sul e da região, sabemos da importância que a indústria tem no nosso meio. Mas alguns eventos que vão aparecendo aí na agenda do CIMEX, com a qual nós queremos maximizar para que nós possamos fazer a comunidade básica de Caxias do Sul, a comunidade que escuta a rádio, que assiste a live, etc., possa entender mais uma dessas ações tão importantes quanto o CIMEX está fazendo. Bom, como já dei o meu bom dia, então vamos direto ao assunto. Nós temos aqui o CIMEX, que está presente em 17 municípios, né? Representa a indústria mecânica, material elétrico aqui da região. E nós temos vários programas dentro do CIMEX para tornar as nossas empresas mais produtivas, com mais qualidade e mais assertivas. Então, estamos realizando mais um evento do CIMEX Transforma, que vai ser realizado no dia 22 de maio, no UX Teatro, né, das 13 às 18. E nós estamos trazendo nomes de referência nacional para trazer aos nossos associados o que está acontecendo com a indústria, né? Então, teremos aí um evento onde vai vir o presidente da ABIMAC, o José Veloso, vai vir o Cláudio Sarrad, presidente do Sindipeças. Nós teremos também a Juliana Aeri, que é gerente de operações da John Deere, e o Angelim Adams, que é o CEO da Sauer. Nós vamos ter, então, esse painel, onde vamos dar uma visão do que aconteceu nesses setores de máquinas, de autopeças, de implementos agrícolas, e também projetar o futuro para este ano. Depois teremos uma palestra de uma visão econômica com o nosso consultor Igor Moraes, que vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, sobre os fatos econômicos globais e as perspectivas da economia. E, para encerrar a nossa atividade, nós vamos ter a terceira fase do evento, que começa às 16h30, com o professor Clóvis de Barros Filho, que é doutor da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, que vai nos falar sobre a vida que vale a pena ser vivida, ou seja, não só vivemos da indústria de peças e produção, mas também de gente, de pessoas. Verdade. E, nesse sentido, ele vai nos trazer um pouquinho a visão social dos nossos trabalhadores, das nossas indústrias,
falando desse tema que é sobre vida, né? A vida que vale a pena ser vivida. Então, o CIMEX realiza esse evento com o apoio de vários parceiros e patrocinadores, a Sicredi, o nosso parceiro de toda hora, a Humana Saúde, a CODE, a Eficiência, a IVA, que é um dos grandes associados da nossa entidade, e a TOTS, que está também nos apoiando. Então, a nossa equipe do CIMEX estará lá recebendo nossos associados. Os associados não pagam, então os sócios não pagam, isso é importante, é um evento gratuito. E para os que não são sócios, que querem ver e ouvir as palestras sobre indústria, vai pagar uma entrada e façam a inscrição no nosso site, dentro do CIMEX, para ouvir e termos estas interações com esses grandes palestrantes. Eu queria, depois nós vamos voltar aqui, mas eu queria ouvir uma opinião sua de um homem que está em várias entidades pelo Brasil e que tem um homem de indústria, né, há mais de 50 anos, e que tem uma percepção de como está a nossa indústria em Caxias do Sul. Tanto se fala, se tu falar com engenheiros hoje, eu tenho uma proximidade com vários que estão trabalhando na indústria 6.0 e assim por diante. Que estágio está a nossa indústria caxiense, digamos assim, da nossa região aqui comparada com a indústria nacional ou até internacional? Bom, nós temos aqui várias empresas importantes, né, que dominam o mercado nacional, são líderes do mercado nacional e também na exportação. A exemplo da Randon, da Grale, da Marco Polo, da Tramontina, da IVA e tantas outras. E essas empresas puxam todas as novas tecnologias que tem de gestão, de automação, de inteligência artificial, agenda ESG. Então, nós temos aqui muitas empresas que foram feitas por empreendedores que têm a visão do social, têm a visão da governança, têm a visão da preservação do meio ambiente. Então, nós estamos um pouquinho à frente, não muito, mas estamos um pouquinho à frente, talvez, de outras regiões. O CIMEX tem um papel importante nesse aspecto, porque ele deixou de ser um sindicato só de negociação sindical, como era no passado, mas ele tem vários projetos para a nossa indústria dos 17 municípios que nós trabalhamos, para diminuir o custo das nossas empresas, torná-las mais eficazes e mais eficientes. Nesse aspecto, nós temos vários programas do Linha 4.0, que é um programa de gestão, o PAD, que é um programa para gestores com a Fundação Dom Cabral, nós temos um programa de incentivar a exportação. E agora temos 3 projetos importantes esse ano, além de todos que estão sempre em pauta, que é a Escola do Amanhã, ou seja, é a formação de mão de obra. Nós temos a questão da inteligência artificial e incentivar nossas empresas a olhar a questão da pegada de carbono, fazer um diagnóstico das empresas. Já fizemos de 40, vamos agora patrocinar para mais 100 empresas e ter uma amostra de qual é a pegada de carbono das nossas empresas e ajudar elas a mitigar essa pegada, ou seja, zerar essa pegada de carbono. É um assunto muito relevante em que, principalmente com a COP30 agora, nós vamos ter demanda dos grandes fabricantes solicitar para os seus fornecedores para que eles mostrem programas para diminuir a pegada de carbono. Então, o CIMEX está se antecipando nesse aspecto, solicitando para que seus associados façam esse diagnóstico para nós já começarmos a diminuir a questão da emissão de gases, a eficiência energética. E temos um programa bastante interessante, Cuiabá e Beverly, que é a Escola do Amanhã. A Escola do Amanhã, nós estamos pegando jovens de 14 anos no contraturno, levando lá para o Senai. Juntamente com o Senai, nós estamos preparando um curso de automação, de programação de computador, mostrando para esse jovem que a indústria não é aquela indústria do passado, do guarda-pó sujo, de fumaça, de poluição, mas tem muita coisa que mudou na indústria. Então, respondendo à tua pergunta, a nossa indústria está bastante diversificada, bastante automatizada, muito por fazer ainda, evidentemente, e nós queremos mostrar para esse jovem essa questão da indústria. Estamos pegando uma boa parcela, junto com a FAS,
dos jovens com vulnerabilidade social, levando eles para ter uma convivência com outros jovens de outras escolas. Nós temos uma parceria com com a Polícia Militar, a Polícia Civil também, para dar uma aula para eles de cidadania, de comportamentos, mostrar o outro lado da vida, que é um caminho que é muito problemático, né, que é drogas, do crime, etc. Então, nós estamos mostrando isso. E um fator muito importante, Cuiabá, que hoje a gente vê o Consignado e outros programas, é a educação financeira. Esse jovem com 14 anos precisa aprender a guardar dinheiro, a economizar. Então, nós temos uma parceria Mas a partir do seu ganho, né? A partir do seu ganho. Isso. Com o Sicredi, então, nós temos também um programa de educação financeira para esse jovem. E com o SESI nós estamos fazendo a Escola dos Professores, levando os professores para Porto Alegre para ter 90 horas de inserção nesse novo mundo da educação. Então, esse programa é um programa bastante importante. Já fizemos em 2023, 2024. Agora vamos levar para outros municípios, junto com o apoio do Cored também, que nos apoiou. Alguns deputados também, nós estamos pedindo verbas para a questão da educação. E essa educação é uma trilha de 2 anos, depois nós vamos ter o Senai como um curso profissionalizante, e esse jovem, então, vai para a indústria com uma formação, uma vivência, uma interação com esse mundo, o que tem de novidade na indústria. Então, com isso, a gente faz um programa social, que é resgatar esses jovens do contraturno, um espaço de convivência, de harmonização entre eles e uma indução para que eles façam boas escolhas na vida, seja na vida pessoal, na vida financeira e na vida profissional. Então, esse programa do CIMEX, da Escola do Amanhã, eu julgo um programa bastante interessante, e aqui parabenizar toda a nossa diretoria, o presidente Bira, o Medeiros da Tramontina, o Polese da Randon e a nossa querida Daiane e a sua equipe, que tem todos, o nosso Conselho Superior, apoiado esse projeto, que é um projeto de educação, mas é um projeto de cidadania também. E com isso a gente vai formando a indústria, ou seja, tendo mão de obra engajada, toda ela preparada para esse futuro que é da automação, da automatização dos processos. Então, nós estamos também, dentro disso, olhando a indústria de uma forma bastante importante na nossa região, e queremos também, através da FIEG, levar esse projeto para outras regiões, né? Quase que uma pedagogia, né? Bisi, tu me permite fazer um parênteses, porque assim, eu acompanhei muito do que o Bisi está falando, assim, na construção, já são coisas consolidadas, mas veja bem, vou dar um cenário aqui, né? Tem a Escola do Amanhã, CIMEX junto, tem o Futuro que Queremos, que é um programa da Fundação Marco Polo, que casa junto, né? Ou seja, estes players todos que estão inseridos no CIMEX, que são representantes da indústria, agindo, né, no seu ecossistema. Nós temos ali a Conexo, que é de um outro, está no ecossistema da indústria, mas é de um outro player. Eles começam a se conectar de alguma maneira, né? Cada um fazendo algo que estaria numa espécie assim de um hub, né, de formação. E dentro dessa pegada, no Transforma, CIMEX Transforma do ano passado, eles trouxeram, esse ano é o Clóvis de Barro, né? Sempre Isso, tem uma pegada, assim, de um pensador para tentar entender, fazer uma leitura. O que está acontecendo? Que momento de mundo é esse? E no ano passado foi o Pondé, né? E no outro, o Karnal. O Karnal. Karnal, Eu estava no que o Pondé falou, né? A palestra do Pondé, e eu fiquei muito impressionada porque, entre muitas coisas que o Pondé falou, ele disse algo mais ou menos assim, parafraseando: esta geração de jovens está perdida. Ponto. No mundo. Essa geração de jovens está perdida. Vamos contar com a próxima que vier, que essa aqui não vai fazer mais frente para nada, tá? Mas quem ainda não está perdido nessa geração é o filho do pobre. Foi exatamente essas palavras que ele usou. É aquela figura que precisa trabalhar para sobreviver. Então, este jovem, entre aspas, fala do Pondé, não é minha, tá? Ainda tem. E aí vem todos estes programas justamente pensando essa figura, né, que não é necessariamente uma pessoa pobre, né, mas é uma pessoa que tem uma característica que é a característica de querer crescer, vocacionado para o trabalho, vocacionado em impulsionar a sua própria provocado vida. pela família. Isso, então, como que vocês trabalham de forma, assim, consciente
todo esse ecossistema, Bise, porque é papel do Cimex, né? O Cimex olha para tudo isso. Na realidade, esse programa da Escola da Manhã, nós temos agora uma nova missão, que porque o jovem não aguenta mais, não tem mais tempo, porque o celular dele é o maior tempo que ele quer. É como tirá-lo do celular, colocar ele numa sala, para que seja uma coisa gostosa, prazerosa e que ele não faça a evasão escolar como é nos programas de educação formal. Então, nós estamos agora vendo a fase de introduzir idiomas, né? E também esportes, que é uma forma também de nós podermos ter esse jovem conosco. Então, é um programa que não pode falar só de um tema. Evidente. Tem que ser multissetorial. Esse jovem está conectado 100% no dia no celular, e nós precisamos tirar do celular e colocar para a vida presente. E eu sempre digo... Transformar o celular apenas numa ferramenta. Uma ferramenta. Então, esse é o grande desafio. É o desafio de tirar ele das mídias sociais, de tirar ele do computador ou quem tem, né? Dos joguinhos lá do videogame, e colocar ele no mundo real. E para colocar ele no mundo real, nós precisamos mostrar uma realidade que para ganhar dinheiro precisa trabalhar, para trabalhar precisa se formar, para ter um bom emprego precisa ter uma boa formação, precisa ter estudar, nada vai vir por acaso, e eu sempre digo aqui, poderá ter influencers de youtubers, que todo mundo quer ser jogador de futebol. Pagodeiro e youtuber influencer que está na moda, porque esse é o mundo que ele vê no dia a dia. E nós temos essa obrigação de entender esse jovem hoje, essa geração que está aí, e saber quais são os valores que eles têm. Então, a Escola da Manhã é uma forma de nós conversar com ele nessa linguagem e tentar trazer ele para o nosso lado. A experiência que estamos tendo com eles e com os pais, na formação, na diplomação, que nós fizemos uma diplomação, é realmente emocionante. A última que eu fui fazer no Senai na semana passada, que é receber as famílias com os filhos, perguntamos quantos vieram aqui por causa que os pais mandaram. Aí 13, estavam em 25, que são várias turmas, né? 3 levantaram a mão. Eu disse, não, vamos falar a verdade, pessoal, que estamos entre nós. Quantos os pais mandaram vocês aqui? Aí mais uns 5 levantaram. Né? Praticamente um terço, os pais forçaram eles aí. Eu digo, olha que bacana, nós temos mais de 2/3 que vieram por conta própria. Uhum. E esses que vieram porque os pais mandaram, na formatura de vocês, eu gostaria que vocês pudessem dizer, que bacana que meu pai me mandou para cá. Porque Finalmente acertou. Eu tive uma experiência fantástica. É essa a nossa obrigação, de que vocês saiam daqui prazerosos de ter convivido conosco nesse tempo e ter boas experiências, boas relações humanas e bons conhecimentos. Então, esse é o problema. O jovem hoje, ele praticamente não decide. Ele está sendo decidido pelos computadores e pelas mídias sociais, né? Então, é um momento importante. Nós temos aí também uma falta generalizada de mão de obra de todos os níveis, O Andreassa não tem gente para trabalhar, na agricultura. Se vocês aqui precisarem profissionais, vai ser difícil. Ou seja, nós estamos numa geração em que os programas sociais jogaram eles numa vibe de alguém vai cuidar de mim. Né? Seja o Bolsa Família, seja o pé de meia, seja alguém vai cuidar de mim. E isso é um problema. Nós temos aí mais de 50 milhões no Bolsa Família, então o governo, sim, precisa ter um programa social para quem precisa, mas precisa ter metas, precisa dar cursos para essas pessoas. Elas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, seja ele qual for, para ter um salário digno, não se viver eternamente no assistencialismo. A idade mínima para trabalhar é outro problema. Nós tínhamos, na nossa época, nós entrávamos no Senai às 14, às 16 a gente ia para a indústria, hoje só pode ir com 18 anos. Então, quem se forma com 16 faz o quê dos 16 aos 18? 2 anos de hiato aí. Vai para a informalidade, vai para o crime, vai para onde? Então, nós temos algumas questões a endereçar, estamos endereçando lá em Brasília. Então, a indústria do Brasil, respondendo um pouquinho agora a tua pergunta original, ela
ela tem vários desafios. O apagão de mão de obra está generalizado em todos os setores aqui no Brasil. E como resgatar essas pessoas para voltar a estudar como tem que ser estudado e ter essa indução para trabalhar na indústria. Apagão de mão de obra e depois a intergeracionalidade, né? Nós temos aí, quando a gente olha, nós que viajamos bastante, aí vamos lá para a Ásia e olhamos como é que é o ensino dos asiáticos, dos indianos, é de segunda a sábado, turno integral. E aí nós vemos aqui que nós temos crianças... Estudar lá é um trabalho, né? É uma missão. Uma missão, né? E tem que prestar notas para os pais, tem que tirar boas notas, não é só estudar. Então, como é que nós vamos competir com esses asiáticos no futuro? Essa é a grande questão, né? A questão da nossa educação, a evasão escolar que nós temos aqui. Quem que quer ser professor hoje? Né? Antigamente, ser professor era uma... Hoje nós estamos alunos esfaqueando professores, é um horror isso, né? Então, nós nunca investimos tanto em educação, mas eu acho que nós estamos investindo mal. Temos que ter programas mais efetivos, né, de como atrair o jovem para a educação, para que ele tenha uma boa formação e ele não precise entrar nos programas sociais. O programa social tem a sua missão, né, de acolher aquele indivíduo que não consegue, mas ela tem que ter um início e um fim, não pode ser eterno. E o que nós advogamos é que o sistema S, seja ele qual for, tem que entrar, o governo tem que atrelar o Bolsa Família a uma profissionalização dessas jovens, dessas pessoas, e quem não puder efetivamente por problema de saúde, por condição, ok, vai continuar agora não pode ser crescente o programa e todo ano aumentando. E o bom programa social é aquele que a gente tira as pessoas, assiste, mas depois vai tirando, vai diminuindo gradativamente. Nós estamos em pleno emprego, como se fala, e nós temos milhões de pessoas sendo assistidas pelo Estado, né? Tem uma expressão que já é batida, mas nós temos que continuar ensinando a pescar e não pescar para ele. Nós vamos fazer um intervalo comercial. Cuiava, antes de fazer o intervalo, eu tenho aqui o chamado do Clayton, porque sabe quem está na Corrida e Caminhada da Fé? Imagina. Vice-prefeito de Caxias do Sul, tá participando lá, e o Clayton está com ele agora. Então, antes de a gente mudar, vamos lá com o Clayton Camargo. Retornando na programação aqui do Vitrine de Negócios, Comendador Cuiava, Beverly Rocha, conversando agora com o vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Nespolo. Vice-prefeito, a importância de um momento como esse e o senhor também fazendo a sua participação, fazendo a sua caminhada, a sua demonstração de fé e também partilhando desse momento junto com os fiéis. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e quem nos acompanha da tua rádio, uma alegria muito grande. Olha, a gente consegue no mesmo dia juntar uma questão boa para a saúde, excelente para a fé, momento da gente agradecer muito Nossa Senhora, que é a nossa padroeira, que é a nossa que nos guia sempre, enfim, é um mix de coisas boas que a gente remete para essa caminhada e para o dia de hoje, sabe? Então, a gente está impressionado com a quantidade de pessoas faltando uma semana para a celebração, para as datas mais fortes, né? Mais a avenida praticamente que lotada, né? Então, é isso, né? Não adianta a gente se apegar à fé ou pedir proteção só na hora que a gente precisa, né? A gente tem que estar sempre muito sintonizado e lembrando de agradecer sempre por tudo que a gente tem na vida, né? Interessante também, vice-prefeito, o senhor estando aqui presente, estando participando desse momento, também tivemos a presença e sabemos que está aqui o secretário da Secretaria de Esporte, né, o Cadori. É importante também marcar presença, lembrando a prefeitura sempre se mostrando disposta, de alguma forma, a ajudar nesses eventos esportivos. Nós vínhamos comentando agora que ontem à noite num jantar, as pessoas lembravam que há 30 anos muita gente era assaltado no caminho. Olha, eu estou impressionado. A nossa equipe do SAMAI, a nossa equipe da Codeca, a questão da Guarda Municipal, da Guarda de Trânsito, Brigada Militar, um conjunto de forças ativas prestando e ajudando e colaborando. Então isso que é o mais importante. Eu acho que houve uma boa preparação, eu vi nos últimos dias nossas reuniões de preparação, de tudo, e é fundamental, sabe? Esse momento é um momento de espiritualidade, mas que também as pessoas têm que ter um pouco de prazer em caminhar e ver que as coisas estão um pouco organizadas, né? Falta ainda, temos que reforçar para o final de semana que vem banheiros químicos, a gente já viu algumas coisas que nós vamos ponderar
segunda ou terça. Mas muito legal, bem bacana, estamos gostando de toda a infraestrutura que foi criada já para essa data de hoje. E a importância também no que diz respeito do turismo. O senhor que tem um conhecimento muito grande no que diz respeito ao turismo religioso, algo que cresce mundialmente, já é realidade em vários países, mas para nossa região também mostra um potencial gigantesco, vice-prefeito. Exatamente. Essa semana também nós tivemos na reunião almoço da SIC, né, onde o padre Ricardo, que é o nosso comandante aqui de Caravaggio, né, esteve dando uma palestra, e a gente remete muito a isso. Os destinos que mais crescem no mundo são destinos religiosos e muito ligados ao enoturismo, à gastronomia. Então, o religioso, assim, estatisticamente é um dos que mais cresce. Nós temos um potencial enorme. Eu, quando vejo o potencial das belezas naturais que nós temos de Canela até Caravaggio, de Gramado, enfim, passa naquela região nossa de Santa Lúcia do Piauí, de Vila Oliva, aquela vegetação ainda preservada, o nosso turista vai ficar encantado, não tenho dúvida disso. Então, melhorar um pouco a infraestrutura, com a vinda do aeroporto agora, isso vai melhorar muito os acessos, tudo. Esse destino, ele vai se consolidar e ele vai ser um destino internacional de romaria. Podem ter certeza e nós temos que apostar e incentivar isso. Quero agradecer demais o vice-prefeito, vou deixar ele também fazer a sua caminhada, até para não perder o horário das 10h30, a celebração com o Frei Jaime B. Tem uma mensagem final para a audiência, enquanto a gente vai caminhando junto com o vice-prefeito Edson Nespolo, para toda a audiência da tua rádio e para quem nos acompanha também pelas redes sociais, para quem nos acompanha ao longo da programação. Vice-prefeito. Fica essa mensagem de que a gente sempre tem que te agradecer muito, né? O dom da vida. A gente tem que muitas vezes lembrar das pessoas que a gente fica se queixando por alguma coisinha, e tantas pessoas muitas vezes em camas, não conseguindo, e a gente bem da vida, sabe? Se queixa por qualquer coisa. Não, vamos em frente, vamos agradecer, e é um momento importante nesses 10 dias de romaria da gente estar junto. Então, muito obrigado à tua rádio, obrigado pela oportunidade, e vamos celebrar e agradecer Nossa Senhora de Caravaggio. Muito obrigado, vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Nespolo. O pessoal já está incentivando ele para a chegada junto desse momento muito especial. Ele que está junto de seus amigos, familiares, fazendo essa caminhada, que é uma caminhada de fé e espiritualidade. Beverly Rocha, Cuiava, volto com vocês aí do estúdio na tua Rádio São Francisco, a cobertura da equipe da tua Rádio São Francisco, a cobertura que vocês, a nossa audiência pode acompanhar, né? Vale ressaltar, pode acompanhar também nas redes sociais, na programação, já tem muito conteúdo, então reforço o convite para que o pessoal também acesse as redes sociais da tua rádio. Lembrando que estamos aqui na cobertura da Caminhada e Corrida da Fé 2025, no patrocínio de Dom Apio Pizzaria, Colégio La Salle Carmo, Pra Nadar, Sinrede Postos, Super Crisan e Nova Aliança. Clayton Camargo para a tua Rádio São Francisco. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. O Círculo tem uma novidade para te contar. O Prime é o novo plano do Círculo para você seguir priorizando o bem-estar dos seus colaboradores e familiares, com abrangência em mais de 80 cidades do Rio Grande do Sul. Círculo Prime. Ter saúde é essencial para aproveitar o que a vida tem de bom. Saiba mais sobre o Círculo Prime em circulosaude.com.br. Está pensando em trocar de carro? Então aproveite! Neste mês de maio estaremos com as melhores condições para você trocar ou adquirir o seu veículo. É isso mesmo, condições imperdíveis para você sair de carro novo e com parcelas que cabem no seu bolso. Mas atenção, é só até o fim deste mês. Procure uma de nossas agências ou um parceiro Sicoob e saiba mais. Sujeito à análise de crédito. Sicoob Vale do Vinho, mais que uma escolha financeira. Do teu tempo, tua rádio.
Estamos de volta, são 9h07. Está acontecendo a Caminhada da Fé, um evento bonito, a Rádio São Francisco, a rádio acompanhando, o Clayton entrevistando, meio, como é que é, esbaforido, né? Tá correndo, Tá né? correndo Tá e falando ao correndo. mesmo tempo, mas é o sábado, aliás, maio é um mês que muitas movimentações em direção a Santinha de Caravaggio, no evento feriado em Caxias do Sul, no dia 26 de maio. E naquele final de semana do dia 26, muita gente, mas muita gente vai a pé das nossas regiões aqui, né? Aliás, eu acho que é um feriado e a Santinha de Caravaggio demonstra, né, que ela faz parte do tal do ciclo do turismo religioso já, né? Eu Na lembro... verdade, eu acho que ela inaugura o turismo religioso aqui na região, né? Eu cara? acho que sim, eu acho que sim. Certamente, Até né? tivemos uma palestra do responsável lá por Caravaggio. Ah, o reitor falando do sobre o santuário. sim, né? aham. Sobre o Fontana, turismo, semana passada. aham. Semana passada, Aham. muito interessante. Muito interessante, é verdade. É que a gente começa a associar as coisas e a gente começa a perceber o quanto está se fazendo, não é, em Caxias do Sul em várias áreas, né? Uma delas é essa aí do turismo. Aliás, essa semana, inclusive, lá na CDL, esteve o secretário do Turismo, Felipe Grimmelmaier, mostrando que o turismo pode ser um motor impulsionador do comércio em Caxias do Sul. E é tão simples assim, né? Só que às vezes a gente não consegue perceber essas coisas todas, né? Nós aqui no estúdio da São Francisco, nesse sábado, conversando com o Rubens Bizzi, né? O Rubens Bizzi hoje representando aqui o nosso CIMEX. O CIMEX, que é uma entidade que trouxe para o nosso seio, para o nosso conhecimento, né, já há uns 20 anos atrás, talvez, né, algumas ações que extrapolavam, né, o que começaram a mostrar o lado humano, o lado do quanto as indústrias gastavam com ações sociais, né, e que não eram percebidas. Daqui a pouco ela criou um negócio chamado balanço social, né? Fazem 20 anos, porque eu sei que eu era diretor da SIC na época, né, e a gente fomentava essas coisas. Como isso evoluiu, Bizzi? Só para que a gente possa ter uma transferência de conhecimento para o nosso ouvinte. Eu acredito que a responsabilidade de um sindicato da importância, é o segundo sindicato mais importante do país, nesse ramo automotivo, mecânico, material elétrico, tem várias missões, e uma delas é a questão social, né? Não adianta nós falarmos só de salário do trabalhador, mas temos que trabalhar também nas questões sociais, na questão do meio ambiente, na questão da governança. Então, as nossas empresas aqui da região têm esse lado social bastante forte, né? Os programas sociais que tem a Randon, a Gralha, a Tramontina. Dá a impressão que todo empresário é socialista. Não, mas as ações as fundações que foram criadas para cuidar do lado social, da cultura, do esporte, do lazer, foi muito marcante na nossa região, né? Todos eles têm programas extremamente importantes e impactantes e que mudam a questão da educação, da criança, do apoio ao adolescente. Tem vários programas. E, mais recentemente, isso se tornou uma sigla mundial, né, que é o ESG, o Environment, Social and Governance, que é o social, a governança e o meio ambiente. E o CIMEX também apoia isso. Estamos divulgando essas agendas para que a empresa não cuide somente do seu produto, da sua produtividade, do seu trabalhador, mas também tudo que envolve isso. Então, a questão social faz parte. Uma sociedade desenvolvida, bem cuidada, com vários programas sociais que possam atender os mais necessitados, faz parte também da nossa indústria. Então, tem microempresas que têm programas sociais maravilhosos, verdade. Né? Que apoiam da sua forma. Nós temos aí vários eventos que a sociedade faz, que é, por exemplo, o que o CDL faz também. O Homens da Cozinha. O Homem da Cozinha, tem Mestre de Banquete. Hoje vamos ter o Divino Peixe. Exatamente. Em que as empresas, através de seus sindicatos, também participam, né? São apoios que nós temos para a questão social. E a agenda ESG, eu diria que ela não avança na velocidade que deveria, porque não tem penalidades e também não tem bônus, né? As empresas investem, todo mundo, foi uma sigla nova que todo mundo fala, sim, mas qual é o nível de ESG da tua empresa? Nós não temos essa classificação
porque ela não foi difundida. Nós temos a ABNT, que ela faz a classificação de 1 a 5, né, se a empresa está só falando de ESG ou está aplicando ou que está incentivando, então tem de 1 a 5. É uma classificação brasileira que dá para as empresas uma forma de se autoavaliarem, não tem uma certificação tipo ISO ou coisa do tipo. Mas eu diria que a nossa comunidade aqui tem uma vibe, vamos chamar assim, que é um Gostei. termo moderno, né? Jovem, é jovem. Não, jovem. Jovem. Uma vibe de cuidado social. Tem várias entidades que estão movimentadas. Hoje nós temos aí... É quase o DNA da região, né? o Bizi? DNA e tanto é a quantidade de entidades que cuidam do social e que são apoiados pela indústria de uma forma, Fundação Caxias, os programas do Frei Jaime aqui, do Mão Amiga, tem vários programas sociais e que são aportados recursos das empresas, das indústrias também, né? Então, as que não têm programas próprios, elas apoiam financeiramente alguns programas da região. E esses programas sociais, eu sempre digo que nós não pode ser assistencialista. É verdade. Tem que ser de formação, de inclusão, de mostrar para essas pessoas que precisam que existe um lado que nós vamos te ajudar, mas precisamos te ajudar a tu ser independente, a tu ter renda, a tu ter um trabalho, para não precisar mais depender desses programas. O celular é tão inteligente que a gente fala e ele já responde alguma coisa pra gente. O meu celular está desligado, mas o meu relógio não. Bizi, deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Nós estamos falando sobre vários temas. Lembrando, né, que o Rubem Bizi, ele é vice-presidente de Relações Institucionais do CIMEX, entre outras tantas funções que ele exerce. Hoje ele está mais nessa figura aqui específica do CIMEX, olhando como sindicato, né, o que se faz, e em especial também sobre o Transforma, que vai acontecer nos próximos dias. Mas não dá para a gente deixar você ir embora sem falar de outros pontos para os quais o CIMEX também está com uma sinergia muito grande, né? Por exemplo, você acabou de falar conosco sobre as questões envolvendo a COP, né? COP 30, que acontece em novembro aqui. Acabou de ser encerrada a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que também é uma preparação para a COP 30, que acontece historicamente no Brasil. E vai ser a primeira vez, Bizi, que nós vamos falar de temas que sempre estão na COP, como, por exemplo, o futuro da Amazônia, né? Com um olhar que acontece de dentro do bioma Amazônia. Então vai ser algo realmente inédito, uma oportunidade incrível. Obviamente o CIMEX está atento para as questões que envolvem o ESG e também as questões que envolvem o Acordo de Paris, a questão do carbono, né? O comércio, comércio de carbono, que diz, não é comércio de carbono, é o... Me esqueci, me fugiu agora o nome, me ajudem. Tem um plano que a gente... emissões de gases podem ser controladas, a gente pode trocar por um acordo de carbono. Me perdoe, me fugiu o nome agora. De crédito, né? Compra de crédito de carbono. E o que eu quero fazer o link é, por exemplo, ser um dado agora, essa semana, que Caxias do Sul, especificamente Caxias do Sul, recicla apenas 60% do lixo das pessoas. Não estou falando de lixo industrial. A indústria faz isso até por lei. Se não fizer, não consegue nem operar. Mas as pessoas, 60%. Qual o papel da indústria nessa pedagogia? A indústria já faz o seu tema de casa. Assim como no social está fazendo, assim como em outras áreas está fazendo, ela não deixa de fazer uma pedagogia também com as pessoas. Para quem sabe daqui um pouquinho ter esse comércio de carbono com associações de recicladores, com a própria Prefeitura de Caxias do Sul, quem sabe uma usina de biogás com apoio. O que o CIMEX hoje faz, olha, eu tenho como política interna para essas questões e como deverá o próprio CIMEX se comportar em relação à COP30? Bom, vamos lá. Na administração do Spagnoli, que foi a primeira que eu entrei, estivemos eu e o Spagnoli falando com o prefeito municipal da preocupação que nós temos como sindicato, que é não só o resíduo residencial, mas também o resíduo industrial, né? Nós temos aí muitas empresas mandando para fora de Caxias resíduos industriais que são inerentes ao processo. Só para lembrar, é mercado de carbono que eu queria dizer. É mercado de carbono, né? Então, nós precisamos, e eu sei que está sendo endereçado na universidade, um teste para termos aí uma usina de queima e geração de energia controladas para o meio ambiente, não ter produtos no meio ambiente. Então, esse é
é uma coisa que o Cimex tem falado, pedido. É a usina de biogás. Exatamente. A usina de biogás. Não, é uma usina de queima de resíduos industriais e da própria comunidade, e com a queima gera energia, é uma queima controlada, tem dupla queima, e que larga para o meio ambiente somente, não tem nenhum produto, nenhum particulado, nem nada tóxico. Bom, então esse é um fator. O outro fator que nós estamos trabalhando e que estamos preocupados, a questão das empresas não emitirem gases de efeito estufa. Para não emitir gases, nós temos vários programas, que é a questão, como é que é a iluminação, como é que são as empilhadeiras, os veículos, que tipo de caldeira que usa, como é que são a separação dos materiais, como mitigar a sobra de materiais, de resíduos. Então, é um programa de eficiência energética da empresa, mas também de não gerar lixo. Né? Seria uma espécie de política de gestão de resíduos. De gestão de resíduos internos. Né? Então, essa é a questão que nós estamos falando de descarbonização, que é um programa do Cimex também. Já fizemos um diagnóstico prévio, agora vamos fazer um diagnóstico bem profundo para mostrar para as empresas que elas precisam se descarbonizar na sua geração do seu produto e que seu produto também é descarbonizado. A indústria automotiva está puxando isso, várias empresas aí, a Stellantis e outras, querem em 2030 é logo ali. 5 anos. É que a Stellantis, os seus fornecedores e os seus produtos têm emissão zero de gás de efeito estufa. Então, é um programa bastante ambicioso que vai pegar toda a cadeia. E nós, aqui na nossa região, estamos nessa cadeia. E se nós não fizermos, eles vão escolher fornecedores que estejam nessa cadeia com essa vibe. Né? Eu preciso fazer um intervalo, senhor Lise. O senhor vai continuar a parte daí onde nós paramos, porque o assunto é muito importante. Nós estamos conversando aqui com o Rubens Bis, mas eu preciso, tem um compromisso aqui 9 horas e 20 minutos. Eu preciso fazer um intervalo comercial rapidinho e voltamos em seguida. Mas é rapidinho mesmo. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9 horas e 20 minutos. Cimex transforma 2025, 22 de maio, no UX Teatro. E a temperatura? 16 graus. Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira? No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro. Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo que minha empresa precisa. Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto. E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 17. Papel higiênico estilos 20 metros com 32 rolos, R$19,90 cada no Super Apollo. Alcatra bovina pedaço, R$44,90 o quilo no Super Apollo. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Biscoitos Orquídea compartilham uma grande novidade. Feito pra compartilhar, como toda boa história. Um biscoito puxa o outro e todo mundo adora. Com os amigos, com a família ou com seu amor. Sortidos Orquídea, cada mordida é um sabor. Sortidos Orquídea é pra compartilhar. Quem comeu, comeu, porque o último biscoito é meu. Sortidos Orquídea, agora em nova embalagem e uma novidade. Versão 100% recheados.
Atenção, quem não votou e não justificou nos últimos 3 turnos eleitorais nem pagou a multa deve regularizar o seu título até 19 de maio. Consulte a sua situação e resolva tudo pelo aplicativo e-Título, no site tse.jus.br ou no cartório eleitoral. Lembre-se, você precisa do título em dia para tirar passaporte, tomar posse em cargo público ou renovar matrícula em escola pública. Regularize agora mesmo. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Ótica Martinato tem mais de 100 anos de ótimo atendimento e qualidade em seus produtos e serviços. Ainda oferece laboratório próprio, uma ampla variedade de marcas e modelos em armações e óculos de sol. E ainda, as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou no prazo ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado o meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Loterias. Cinco apostas acertaram as 15 dezenas do concurso de número 3.392 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 22 e 24. As apostas acertadoras levaram o prêmio de R$ 279.057,52 cada. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 429, cada uma levando o prêmio de R$ 974,22. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 16, é no valor de R$ 1.800.000. Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso de número 6.730 da Quina. Os números sorteados foram 21, 44, 57, 60 e 65. Já as apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 24, cada uma levando o prêmio de R$ 11.159,75. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado hoje, dia 16, é no valor de R$ 1.400.000. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.863 da Mega Sena. Os números sorteados foram 05, 23, 32, 34, 47 e 56. Já as apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 172, cada uma levando o prêmio de R$ 23.280,53. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega Sena, realizado neste sábado, é no valor de R$ 68 milhões. Loterias. A rádio do teu tempo, tua rádio. Estamos de volta, são 9h26. Você está conosco no Vitrine de Negócio aqui na tua Rádio São Francisco, nesse dia 17 de maio de 25. Oferecimento da CDL Caxias, apoiando seu negócio, e do Cicobi Vale do Vinho. E conosco o Rubens Bizzi, né? Que é vice-presidente de Relações Institucionais. Rubem Bizzi. O nome Rubem é tão bonito, né? Elegante, Rubem. Rubem. Me engrandece, né? Tu acha? É mais do que um. Eu acho tão bonito o Rubem. Rubem. Elegante, né? É Rubem Bizzi, é o Bizzi. É o Bizão, como dizem alguma lá. História com o teu nome, porque o mais natural, mas como era Rubens, né? Mas Rubem também é uma homenagem a alguém, algum familiar. O pintor. O cartório esqueceu do S. Não, é o pintor. É o Rubem. Brincadeira, Cunhava, só porque o Rubem é um nome tão bonito, né? Verdade.
que é vice-presidente de Relações Institucionais do CIMEX. Mas, Rubem, para nós recuperar a expressão correta e o nome correto, você faz parte de várias entidades, só para que o público de casa saiba. Quantas são? Olha, são várias. Entre elas você está vice-presidente da SIC também? Da SIC, na FABUS, na FIERGS, no CIMEFRE, na NTP, são várias entidades aí que a gente está trabalhando, né? Todas elas com o propósito de ajudar a indústria como um todo, né? Então, todas elas nós estamos aí trabalhando. E cada uma dessas que o senhor colocou, ela cuida de um segmento da indústria, né? Certo. O CIMEFRE é um sindicato lá em São Paulo, está lá na Fiesp, que é o sindicato das indústrias ferroviárias. Perfeito. E implementos, ônibus, né? Tem a FABUS, que eu sou presidente, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus. A Marco Polo, que não dispensa a apresentação. Claro. A FIERGS, eu sou vice-presidente regional aqui para a Serra Gaúcha, onde nós temos aí um programa importante que está sendo falado da interiorização do sistema SESI e SENAI, onde nós temos aí a equipe do SESI e SENAI trabalhando fortemente para cumprir novas metas de atendimento à saúde, atendimento à indústria, né, da formação de profissionais. Então, aí tem bastante novidades que vamos ter agora, de metas bem arrojadas para cumprir a missão do Sistema S, que é a formação de mão de obra. Então, em todas essas entidades, nós procuramos incentivar na formação de leis, na formação de formulação de políticas, para que nós possamos ter uma indústria cada vez mais pujante. Então, o CIMEX Transforma também está nessa questão de trazer os grandes presidentes de associações para falar sobre o seu setor, como está, e também nós podermos, na nossa base aqui de fornecimento de autopeças, de componentes, poder estar alinhados também nessa questão de como transformar a nossa indústria. Então, Cuiaba, a nossa participação sempre é de uma forma bastante participativa nas entidades que estamos, no sentido realmente de fazer da nossa indústria algum local melhor, mais acolhedor, mais produtivo, com mais qualidade, e que os nossos trabalhadores, quem está na indústria, possa ter prazer de receber aquele salário, dizer, eu entreguei o meu trabalho, recebi um salário digno, e que possamos todos ter um bem-estar social. Essa também é uma missão que nós estamos falando, da questão do social dos sindicatos. Só terminando o tema que nós começamos, a questão do meio ambiente, eu diria que a questão da pegada de carbono é uma situação importantíssima para o nosso planeta, para o meio ambiente, em que as entidades que podem influenciar, como é o CIMEX, a que as empresas possam separar adequadamente o lixo, que olhe para a eficiência energética da sua empresa e do seu produto, que tenham produtos cada vez, que possam ser produzidos com cada vez menos energia, com menos pegada de carbono e até zerar, como é a ideia de que em 2050 nós possamos, o mundo, produzir o que está produzindo sem gerar gases de efeito estufa. Porque o nosso planeta, ele sofre diariamente, basta ver o que aconteceu conosco ano passado, né? As enchentes e tantas transformações climáticas que estão pelo mundo. E isso é uma soma de pequenos fatores, que é separar adequadamente o lixo. Hoje é o dia mundial, né, da reciclagem. Uhum. Então, para ter reciclagem, nós precisamos separar adequadamente o lixo. Primeiro é não gerar, mas o que gerar, separar adequadamente para que possa ser reprocessado, reaproveitado, reciclado. Temos também um programa, aí é mais no governo federal, que eu faço parte de um programa no Ministério da Indústria, que é o projeto Renovar. Posso falar um pouquinho dele rapidamente, que é tirar de circulação veículos, implementos, caminhões, ônibus com mais de 20 anos, né? É um programa que foi feito uma medida provisória o ano passado, a 1175, em que nós precisamos tirar esses veículos que são extremamente poluentes, 1 para 18, hoje um veículo com Euro 0, ele polui 18 vezes mais do que um veículo Euro 6.
tem uma questão da segurança, uma questão da eficiência energética, e ao tirar esse veículo de circulação, nós estamos vendo com o INESPA, que é o Instituto Nacional de Recicladores, de separar adequadamente esses materiais. Então aí tem cobre, tem alumínio, tem aço, tem vários materiais, e fazer a devida destinação. Então esse programa Renovar é muito importante para que nós possamos tirar esses veículos de circulação e dar o tratamento adequado na separação, na destruição desses veículos. E também no projeto Mover, que também trabalhamos bastante aí como no setor automotivo, que estamos incluindo índice de reciclabilidade. Nos veículos hoje nós estamos falando em 85% do veículo que se coloca em circulação tem que ser reciclável, né, no final da vida útil. Nós estamos falando do berço ao túmulo. Perfeito. Quando nasceu o produto até ele morrer, no final da vida útil dele, ele tem que ter 85% de materiais recicláveis. E esse número vai começar a subir, e essa é uma forma de nós proteger o meio ambiente, que é não ter produtos que possam contaminar o meio ambiente no fim da vida útil desse produto. E quem que faria essa reciclagem? Tem o INESPA, que é o Instituto Nacional. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos várias. A própria Gerdau, ela tem um equipamento que bota um veículo inteiro, ele destrói, transforma. ele quebra em pequenos Faz pedaços, caquinho. Faz caquinho e separa esses caquinhos, o que é aço, o que é alumínio, o que é cobre e o que é aterro. Né? Perfeito. Aterro Então, esse número nós estamos trabalhando também para que ele aumente. Hoje, o governo está falando em 85%. E vai para 90%, e assim é que a gente vai produzir veículos que possam ser reciclados. Então, essa nessa da reciclagem, só para não perder, alguns anos atrás, por lei também, todas as empresas que vendem, por exemplo, lâmpadas, né, elas acabam tendo que receber as lâmpadas de volta. Esse é um programa, obviamente, a parte elétrica está subordinada ao CIMEX também. Sim. Isso tem dado efeito? Tem funcionado? Tem. Até porque é lei, né? Um programa nacional de logística verdade. reversa. E as pessoas têm medo de botar a sua lâmpada no lixo. Né? A logística reversa, reversa. E a economia circular, né, são itens bastante importantes. Tem a questão das embalagens também, que cada um que coloca a embalagem no mercado é responsável para reciclar, e aí entra os recicladores também, que tem que ter programas de parceria com os recicladores locais para pegar essas embalagens. E essa cadeia está pronta? Está funcionando bem? Não está pronta, mas está em formação, e ela tem que ser incentivada. Ela tem que ser olhar para essas pessoas, né, que estão fazendo esse trabalho. O Brasil é um país que recicla muito as latinhas de alumínio, hoje praticamente 90% são recicladas, mas precisa ter essas pessoas que fazem esse trabalho, apoiá-las, né, incentivá-las para que isso possa ser feito. Então, primeiro, dentro das indústrias, o que o CIMEX quer é de que gere menos, ao gerar que seja separado esse lixo adequadamente para poder ser reciclado, e ao ser reciclado nós temos que apoiar quem recebe, quem faz, quem transporta, quem recicla, e para isso nós temos então que olhar esse ecossistema como um todo para podermos ter cada vez menos resíduos sólidos, resíduos industriais, e ao ter, dar o tratamento adequado. Aliás, nessa linha, só para a gente entender um pouco, perfeito. Muito do que o Bizzi falou aqui, para muitas pessoas, inclusive para mim, viu, Bizzi, é uma grande novidade. Não sabia que já estava tão avançado assim, em algumas situações, inclusive nessa questão logística veicular, né? A gente tem toda essa questão do lixo interno e ainda a gente não tem uma política para o lixo externo, né? Essa semana aconteceu um fenômeno astrológico, né? Que muitas pessoas viram no Brasil, entre aspas, uma bola de fogo, e os especialistas, pasmem, né? Os especialistas analisaram como um lixo, né? Que está para fora do nosso planeta. Veja, o lixo realmente é um problema, até o lixo espacial. O lixo espacial. Veja, né, que loucura. Entre as medidas que foram aprovadas na 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, que depois vão estar lá na COP, tinham muitas, afunilou para 100, dessas 100 tiveram 5 mais votadas. E entre as 5 mais votadas está uma que diz que é implementar gestão integrada de resíduos sólidos com economia circular, que é um pouco disso que o Bizzi estava falando. Bizzi, tudo isso é necessário fazer, é muito bacana saber, mas se faz com pessoas. Se faz com pessoas, né? E aí vem o CIMEX Transforma, que é um evento para pessoas, é quinta-feira da semana que vem.
E a gente está muito feliz em poder falar um pouco mais sobre ele. Eu sei que ele acontece lá no Lux Teatro, né? Em média 700, 800 pessoas costumam ir, né? E é um lugar amplo que abarca todas essas pessoas. Normalmente o pessoal da indústria vai, né? É um pessoal que gosta de qualificação. Como que o Cimex pensa, gesta cada transforma, linkado com tudo que a gente foi falando aqui, que é cenário, que é tendência, que é desafio, que é problema? Na realidade, o Cimex Transforma, ele tenta trazer os presidentes das grandes entidades do país. Trouxemos aí a BIMAC e o Veloso na outra oportunidade, porque agora o Sindipeças, que fornece todas as questões de peça para o setor automotivo, e trazer também os grandes fabricantes. Todos esses presidentes, eles têm nas suas agendas essas questões que nós também preservamos, né? Que é a questão da qualificação de mão de obra, a mão de obra, os programas sociais, os programas ambientais. Então, todos eles vão abordar, sim, a produção, o que vai ser, mas, com certeza, eles vão trazer alguma coisa dessa questão também da pegada de carbono. É uma coisa que as empresas que não se atentarem ou não olhar internamente vão ter problemas. A inteligência artificial também é um outro tema que nos preocupa, que é como utilizar, principalmente nas pequenas e médias empresas, que hoje é 85% dos nossos associados, como a inteligência artificial pode ajudar aquele pequeno empreendedor que hoje compra, vende, produz, telefona, faz e-mail, faz uma série de atividades, que a inteligência artificial também possa ajudá-lo a tirar tempo, se necessário, que ele tem hoje para tratar desses temas, e dar mais tempo para ele planejar o seu negócio. Então, a inteligência artificial também é um fator importante que a gente quer abordar dentro do Cimex Transforma, a questão do meio ambiente, a questão da formação de mão de obra, e todos esses temas, quando se traz esses grandes líderes do setor, eles são responsáveis por várias empresas e todos eles têm na cabeça essas questões, né? Então, os presidentes dos grandes sindicatos, das associações, têm essas missões que tentam cascatear para os seus fornecedores, né, para os seus associados, mas também para os seus fornecedores. E aqui nós estamos, nesses eventos, trazendo, então, essas entidades para falar o que eles estão fazendo e pensando, e os nossos associados do Cimex aqui têm que atentar como pensa o seu cliente, para que lado ele está indo, né? Descarbonização, todos eles estão falando. Inteligência artificial, todos eles estão falando. Formação de mão de obra, todos estão falando. Então, nós precisamos aqui, o nosso associado que vá no Cimex Transforma, seja contaminado por essas questões, que tem que olhar pelo social, tem que fazer a mudança. Tem que olhar para a questão da transformação da sua empresa, do seu negócio, tem que olhar para o planejamento estratégico, tem que olhar para a economia, porque são os fatores que no gráfico de Porter, lá quem é o meu concorrente, é o meu fornecedor, é o meu mercado, mas tem outros agentes que são importantes. A política é um fator importante, e apesar de nós não falar de política, mas as políticas do Trump interferem no nosso negócio, a política do Mercosul interfere no nosso negócio, a política de um acordo do Brasil com a União Europeia afeta os nossos negócios, tem riscos e tem muitas oportunidades. Então, o Cimex Transforma tem essa missão de trazer esses grandes clientes, vamos chamar assim, para botar o nosso associado lá para ouvir o que o cliente dele está pensando, fazendo e para que lado está indo. Então, as questões econômicas também é importante, por isso o Igor vai trazer essa questão das tarifas do Trump e o que vai acontecer na economia, a taxa Selic, esses impactos, vou investir, não vou investir, para onde a economia vai. Então, levar também a questão econômica para o nosso associado, para ele entender em que momento da economia ele está. No momento de que vai baixar as taxas de juros, a inflação vai ceder, vai subir, como é que fica os impostos de importação de algumas mercadorias, o aço vai ter taxação ou não. Então, a própria Selic com 14,75. Vai para 15, vai para 15,05, ou vai ficar agora e vai começar a ser declinante, quais são os juros futuros. Vou me endividar agora, comprar máquinas e equipamentos, vou me preparar.
Então, todas essas questões, a E como é que ideia... vai ser a dinâmica, Bise? Porque, obviamente, o Cimex Transforma, ele tem um momento sempre, que é talvez o ápice, que é um momento dessa mediação, que, aliás, vai ser com o Bise, viu? O Bise vai mediar estes grandes interlocutores. Vou lá para aprender. Já estamos aprendendo aquilo, imagine lá, né? Vai ter, por exemplo, aí, representante da Abpeças, né? E do Sindipeças. Vai ter representante, John Deere, vai ter ali também a Sauer, nessa perspectiva de unir esses grandes líderes, esses pensadores que estão lá gestando nas suas atividades, mediados pelo Bise. Tem essa palestra, acho que podemos dizer assim, com o Igor, que é representante aqui do Cimex, especialista em inteligência artificial, e depois fecha com o pensamento, né? Como é que vai ser a dinâmica na prática? Mas o senhor fala isso depois do nosso intervalo comercial, que eu estou queimando o intervalo aqui, já são 9 horas e 42 minutos. Aí o senhor tem um tempo enorme para nós fazer no último bloco. Tua Rádio. Tricofest, de 9 de maio a 22 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. E a hora? 9 horas e 43 minutos. Cimex Transforma 2025, 22 de maio, no UX Teatro. E a temperatura? 17 graus. Na torcida, vibramos, reclamamos, choramos, comemoramos. Dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. Já conhece a conta digital da Sicredi Pioneira? Aqui você tem todas as facilidades de uma conta completa direto no seu celular e ainda conta com atendimento próximo e humanizado do seu gerente. Abra sua conta digital na Sicredi Pioneira e aproveite os benefícios de ter tudo que você precisa na palma da sua mão. Ferramentas de poda e corte na Agrimar. Tesouro de pó da Berg Conex por apenas R$ 69,90. E tesouros de pó da bateria parceladas em até 5 vezes sem juros. Melhores marcas e ótimos preços. Agrimar, podando preços. Podador de galhos elétricos Sabre 8 polegadas ou motosserra elétrica Sabre 16 polegadas Netsuyama por apenas R$ 549 cada em até 3 vezes sem juros. Agrimar, cultivamos amor à terra. Agrimar, cultivamos amor à terra. Postos Rodeio, há mais de 50 anos, oferecendo combustíveis de alta qualidade para Caxias do Sul. Aqui você encontra gasolina comum e aditivada, diesel aditivado e os melhores lubrificantes do mercado. E quando precisar de gás, você também pode comprar os produtos Liquigás em 2 vezes no cartão de crédito. Estamos em 6 pontos estratégicos de Caxias do Sul. Acesse postosrodeio.com.br e confira nossos endereços. Postos Rodeio, aqui você entra como cliente e sai como amigo. A Ótica Martinato tem mais de 100 anos de ótimo atendimento e qualidade em seus produtos e serviços. Ainda oferece laboratório próprio, uma ampla variedade de marcas e modelos em armações e óculos de sol. E ainda, as melhores condições de pagamento. À vista com descontos especiais ou no prazo no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Julho 1867. Neste domingo, o Gente Nossa vai estar ao vivo na festa em honra Nossa Senhora do Caravaggio, Capela São João, Quarta Légua, Galópolis, com a apresentação de Romualdo Corlatti. 10h30, missa celebrada pelo padre Rafael Giovanaz. Ao meio-dia, almoço com sopa de anholine, leço, creme, risoto, maionese, saladas, galeto, leitão, churrasco, vinho, refrigerante e café com biscoito. Após o tradicional rifão, ingressos adulto R$ 80.
7 a 12 anos, 40. Reservas com Salete Ribeiro, 981-667213. Projeto Gente Nossa, da tua Rádio São Francisco. Patrocínio, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se na Agrimar. Você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, Sortidos Orquídea, perfeito para compartilhar. O papo rende e o biscoito também. Priorize o bem-estar dos seus colaboradores e familiares com o Prime, o novo plano do Círculo Saúde. Tua rádio. De volta, são 9 horas e 47 minutos, 13 minutos para as 10 horas da manhã. E nós estamos aqui no Vitrine de Negócios para a CDL Caxias, apoiando seu negócio para o Cicobi Vale do Vinho. E conosco aqui nos estúdios, para falar sobre Cimex Transforma, está o Rubem Bizzi, né? Que é um articulador nato, já faz parte de várias entidades, mas nesse último bloco nós temos que realmente transformar, gostou do trocadilho, né? Do Cimex Transforma, que é um evento que vai acontecer agora no dia 22 de maio, que talvez é um evento anual do Cimex. Quinta-feira, né? Já, Esse né? é a quinta-feira, né? Quinta-feira, é a quinta edição, né, do Cimex Transforma. E o nome Transforma tem esse conceito de transformar a mentalidade, a cabeça, movimentar as pessoas. É um local de reflexão. Então, a dinâmica que nós vamos ter nesse Transforma é às 13h45 nós começamos com o primeiro painel, onde então nós vamos ter o Veloso da Bimac, o Cláudio Sarrad da Sindipeças, a Julane Aeri da John Deere e o Angelim Adams, que é o CEO da Sauer. Eles vão ter alguns minutos para falar do seu setor, sobre o desempenho do setor e falar das tendências. Então, cada um vai ter alguns minutos, né? 10 minutos ou 15 cada um. E depois nós vamos ter perguntas da plateia, que vai ter um QR Code, então, para nós podermos interagir com as demandas da plateia, do que eles querem saber, etc. Então, eu vou fazer a mediação, vai ter a abertura do Bira como presidente, junto com a Daiane. Depois vai ter esse painel, aí o Polese apresenta o Igor de Moraes, que vai falar então sobre a questão econômica da economia, da inteligência artificial. E depois o nosso diretor Medeiros faz a mediação com o Clóvis de Barros. Então, às 16h30, Clóvis de Barros vai fazer a palestra então sobre a vida que vale a pena ser vivida, e teremos então mediações em cada um dos blocos em que a plateia não, os nossos associados, poderão interagir também, fazendo perguntas. Então, a ideia é de que a gente faça uma coisa bem dinâmica, cada um fala do seu setor e nós vamos ter perguntas então dos nossos associados. Esses eventos realmente são bastante importantes para o setor. Estaremos lá na universidade, na UXD, em toda aquela tarde, falando então dessa transformação que a indústria... Nós estamos falando de neoindustrialização. O que é o neoindustrialização, né? Neoindustrialização é uma repensar da indústria com os conceitos modernos que temos hoje, que é a questão do meio ambiente, a questão da inteligência artificial. A reengenharia do passado. A reengenharia, né? Mas é a inovação. A indústria sem inovação não vai fazer mais nada. Então, olhando a questão de utilizar os combustíveis fósseis, substituição desses combustíveis fósseis. Então, essa neo-industrialização é a nova indústria, que o neo remete... O que é o neo? O neo é a nova indústria que nós precisamos realmente transformar. E a educação também faz parte dessa questão, que a gente já falou aí na nossa Escola da Manhã, para mostrar para o jovem de que essa neoindústria ela é bem diferente do que a indústria do passado.
A indústria sempre lembra aquele chaminé de fumaça, as pessoas com o guarda-pó sujo, cansados, etc. A indústria nossa já é bem diferente e nós queremos que ela seja cada vez mais atrativa para as pessoas trabalharem, ter o seu salário digno e chegar em casa com motivação para fazer a sua vida social bem mais tranquila. Motivar as pessoas para se inscreverem, né? Bis? A gente sabe que também entre os desafios, todos esses que você acabou de pontuar num programa que foi bastante dinâmico em temas, embora a proposta fosse o Transforma, a gente acabou ampliando, a vida está corrida, inclusive para quem está lá na indústria, né? Os desafios são muitos, mas tirar uma tarde para se reciclar, para olhar para o cenário, ver o que está acontecendo, ter contato, relacionamento talvez seja uma palavra importante, né? Também, né? O relationship, o networking, né? Como O famoso network. E tem uma outra coisa que a Beverly levanta, e quando a gente percebe da importância desse voltar para o social, né? De treinar pessoas e tal, e eu fico aqui pensando a quantidade de indústria e a quantidade de pessoas que ontem tinha e que amanhã poderá ter. Ou seja, a transformação nisso entra um negócio chamado automatização, né? E provavelmente, num seminário, num encontro como estes, aparecem ideias, bom, então eu posso automatizar todo esse processo aqui, eu reduzo a mão de obra, mas por consequência eu ganho eficiência. Na realidade, esse é um outro paradigma muito importante. Hoje nós temos um problema muito sério que é a questão da taxa de natalidade. Perfeito. A taxa de natalidade em todos os países está diminuindo, né? Então nós vamos ter menos trabalhadores no futuro. E o PIB cresce, ou seja, a demanda cresce por produtos, etc. Então, quem não automatizar ou não é robotizar em massa, né, vai faltar mão de obra. Ou seja, então hoje nós estamos vendo que as pessoas vivem mais, então elas precisam estar trabalhando mais tempo para a indústria e nós temos uma aposentadoria com pouca idade, por isso que todos os países aumentaram a idade mínima para se aposentar, mas temos gente nascendo, pouca gente nascendo, vamos falar assim, para um crescimento da demanda da indústria como um todo. Então, a necessidade de nós termos uma produtividade maior é importante também, os sindicatos sabem disso, mas automatizar e robotizar as atividades que são poluentes ou repetitivas para diminuir o esforço do trabalhador. Então, nesse aspecto é que nós temos que ter muita consciência que a robotização ou automação não vai tirar empregos, ao contrário, ela vai dar empregos de qualidade para que as pessoas possam trabalhar nos ambientes mais apropriados. Muito bem. São 9 horas e 54 forma de inscrição, minutos. Podemos pedir para ele aqui como é que as pessoas... Ele já falou lá no início do Claro, programa, claro. mas já que estamos aqui, Bisi, falando, né, também sobre o Transforma no finalzinho aqui para juntar tudo, como as pessoas podem ter acesso? Eu sei que tem critérios. Entrar no ali. site do CIMEX, né? Nós temos um site lá, então lá tem o CIMEX tscdigital.com.br e aí tem as inscrições para o evento. Então é bem simples, é só entrar no site do CIMEX, que lá tem as inscrições no CIMEX Transforma. Aberto ao público em geral também, não só para associados. Associados têm facilidades, né? E são vagas limitadas, né? O tamanho do UX, que é 700 pessoas no máximo. Né? Então, corram, façam suas inscrições, porque... A expectativa é lotar. Lotar como sempre fez, né? Como nas outras edições. Beverly, antes de terminar, uma notícia eu recebo aqui do meu presidente da CDL atual, Mauro Andreas, a informação de que acaba de falecer a mãe dele. Né? Então acaba de falecer em Caxias do Sul, Terezinha Andreas, fundadora do grupo Andreas. Nossos sentimentos à família. Nossos sentimentos à Mauro, força. Não é? Todos os irmãos do Andreas aí que são muitos amigos. É verdade. Perdão por não dar mais amplitude na informação, é que eu recebo um e-mail aqui, uma informação aqui no WhatsApp, dizendo que faleceu minha mãe, então vamos respeitar isso apenas. Não, e certamente uma coisa que é importante que se diga, né? Quando a mãe de uma família, né, verdade, falece, a gente sabe que um eixo daquela família vai junto para o céu, né? É verdade. Nossos sentimentos sinceros à família Andreas. Não quer dar, mas faz parte da faz vida parte também, do né? negócio. Muito bem, são 9 horas e 56 encerrando. minutos, né? Beverly, é um evento que transforma, é um evento que a cidade acolhe, não é? E nós queremos cumprimentar mais uma vez aqui o CIMEX por estar fazendo eventos
talvez a gente não consiga na plenitude, mas que a busca por gerar melhores empresas, melhores cidadãos, melhores pessoas, melhores cidades, né, é um dos grandes papéis do CIMEX, não é? Eu queria então agradecer aqui o espaço da Rádio São Francisco, da tua Rádio São Francisco, o Beverly, o Cuiava. Agradecer aos nossos patrocinadores, a equipe interna, o nosso presidente Bira, o Biratã, né? Biratã. E que sempre pede, não, me chame de Bira, a Daiane, ao Medeiros, ao Polese e toda a equipe do CIMEX que está empenhada de fazer um bom evento para todas as nossos associados e para a comunidade em geral. E que se inscrevam, venham lá passar uma tarde conosco para ver o que temos de novidade na indústria. Então agradeço o espaço. E agradeço a todos os nossos associados também que com certeza estarão lá para nós sairmos de lá melhores do que entramos. Certamente. Dizer aqui, só reforçar, né? Eu quero muito estar lá também, acompanhei a edição passada. Sempre é um grande privilégio a gente ver esses grandes nomes que é só com um apoio muito forte, né, das empresas patrocinadoras, esse grupo do CIMEX, que faz trazer nomes tão importantes como esses, todos que a gente viu aqui, que são específicos da indústria, mas nomes que são de interesse público, coletivo, como é o caso do Clóvis de Barros, que certamente reúne multidões de pessoas. Ele tem 2 podcasts que fazem muito sucesso, né, e tem milhões de seguidores aí nas redes sociais também. E uma das coisas que eu particularmente gosto muito no Clóvis de Barros Filho, eu já assisti ele várias vezes, é a capacidade que ele tem, sem nenhuma projeção, sem nenhum elemento que ajude, né? Ele fica com aquela capacidade de falar uma palavra atrás das outras e todas elas têm sentido. Olha, é algo para ser realmente... Os 3 últimos são sensacionais, né? Deixa eu só falar, nós falamos com ele ontem e ele disse assim, eu vou aí e tal, e quero a chimia de figo, que eu adoro, e quero contar, eu fui para São Leopoldo e cheguei lá numa coisa, disse assim, o que vocês têm para vender? Nós temos cuca. Cuca de quê? Cuca de maçã e de mumu. Mas o que é mumu? Mumu é mumu. Que você julga? Vai conhecer o mumu aqui, então, né? Legal, show de bola. E as cucas alemães são muito boas, né? Mas as nossas não perdem pra ninguém com também, certeza, Cuiaba, né? Com certeza. Nosso bairrismo, né? Beverly, só para terminar, agradecer aos nossos patrocinadores que sempre fazem desses eventos. Então, o Sicredi, queria agradecer novamente o Sicredi, a Humana Saúde, a CODE, a Eficiência, a IVA e a TOTS, que são nossos parceiros de muitos eventos, não só deste, mas de outros, né? E então esses parceiros é que fazem as coisas acontecerem também. Então, meus agradecimentos aos nossos parceiros. Muito também. bem. E a tua Rádio São Francisco também estará lá para depois poder maximizar ainda mais esse evento transformador CIMEX que acontece no próximo dia 22. Estamos terminando mais um Vitrine de Negócio, prometendo para você que a gente volta no próximo sábado com outro tema, né? Mais informações sempre aqui. Agora você fica com a programação normal da São Francisco e eu volto no próximo sábado. Obrigado ao CIMEX, que teve aqui enviado o nosso querido Rubem Bise, a CDL Caxias e o Cicobi Vale do Vinho. Nós voltamos no próximo sábado. Beverly, boa semana.